O cão late quando seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio sem dizer nada. Hoje iniciaremos um quadro novo no canal, Fatos Curiosos, onde vamos descrever algumas curiosidades do mundo cristão. E o tema de hoje é sobre um dos maiores teólogos já vistos nos últimos tempos, conhecido pela teologia da predestinação, João Calvino. Mas antes, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Institutas de bolso. O francês Jean Calvin ficou conhecido pela latinização de seu nome, Calvino. Sua obra mais aclamada recebeu o título de Institutas da religião cristã. Instituta significa instrução, e sua primeira edição ficou pronta em 1536, escrita toda em latim. Seu autor tinha apenas 26 anos de idade e dedicou a obra ao rei Francisco I. Sua intenção era escrever e divulgar um material que servisse para aplicar de forma básica as doutrinas essenciais do cristianismo. Por isso, a primeira edição das Institutas não se compara ao denso volume que vemos hoje em dia. A edição que temos é a de 1559, revisada e ampliada. A edição de 1536 era um pequeno livro que podia ser carregado no bolso. A intenção de Calvino era fazer com que seu escrito trafegasse secretamente e assim contribuir para a reforma religiosa na França. Senhor predestinação? Muitos vão se admirar ao saber que a doutrina da predestinação não foi o grande foco dos escritos de Calvino, tendo como referencial seu pensamento a edição final das Institutas, terminada em 1559, vemos que, embora a doutrina seja de suma importância para o segmento reformado, ela não foi o ensino que mais demandou o tempo do reformador de Genebra. Das 1521 páginas do seu livro, a doutrina da eleição aparece primeiramente na página 920 e não toma muito espaço da obra. Apenas 67 páginas, Calvino expõe a predestinação, o que rende um percentual menor que 5%. Um estranho no ninho. Diferente do que o senso comum partilha, Calvino não foi um ditador em Genebra. Seu poder na cidade era muito delimitado, pois como estrangeiro ele não possuía os direitos de cidadão comum, votar ou assumir um cargo público. O jeito foi usar de sua influência como pastor, que nem sempre lhe rendeu bons frutos. Calvino, juntamente com Farel, gozaram da impopularidade durante alguns penosos anos. Estabelecido na cidade em 1536 e em menos de 2 anos foi expulso dela. Ele retorna em 1541, após o conselho da cidade lhe escrever para que terminasse a tarefa de reformar a igreja. Calvino retorna e faz algumas exigências que lhe são atendidas, no que diz a respeito à doutrina eclesiástica, mas continua sofrendo com a ala xenofóbica que não aceitava muito bem a presença de franceses. Havia pela cidade cartazes com dizeres rudes e de baixo calão, todos contra Calvino. Na ala dos libertinos, tinha quem prestasse o papel de tentar abafar suas pregações tossindo propositalmente e fazendo barulhos com acentos. Logo, a falsa acusação de morte de Serveto não pôde ser computada partindo de uma ordem direta de Calvino. Marido da viúva. Quando expulsado de Genebra junto com seu amigo Farel, Calvino viveu os dias de refrigério em Estrasburgo, cidade que sempre desejou estar desde que saiu de exílio de sua terra natal. Foi lá em Estrasburgo, cidade em que Martin Bucer era o líder da reforma e onde Calvino se casou com Idelette de Bure. Antes dela, outras 3 candidatas não vingaram, mas em julho de 1540, Calvino e Idelette contraem o matrimônio. Ela era viúva de um anabatista chamado Jean Stordeu. Junto com a esposa vieram 2 enteados. Calvino e Idelette ainda teriam um filho, mas que morreu bebê, tendo apenas 2 semanas de vida. O casamento durou apenas 9 anos, sendo findado com a morte de Idelette. Agora era Calvino que estava na condição de viúvo. Ele sofreu bastante a perda de sua amada esposa e expressou tal sofrimento em cartas enviadas a amigos. Saúde frágil. Todos os relatos de Calvino mostram um sujeito magro de aspecto pouco vivaz, diferente, por exemplo, das figuras de um Lutero mais enxuxudo e com expressões faciais e corporais mais energéticas. Penso que os retratos fazem jus ao homem debilitado de saúde, que morreu aos 55 anos. Calvino passou por diversos problemas a partir de 1555. Segundo o relato do próprio, ele sofria de diversas dores de arritmia, hemorroidas,
problemas nas articulações, gota, úlceras, inflamação nos rins e muitos cálculos. Em 1554 foi seu ano derradeiro. Depois de uma década de muita dor e sofrimento, veio a falecer no dia 27 de maio, acamado e definhado. Um dos seus últimos pedidos foi ser sepultado em um sepulcro anônimo, para que sua lápide não se tornasse local de peregrinação, ou seus restos mortais fossem tomados como sendo uma relíquia. Seu desejo foi atendido, e assim, até em sua morte, Calvino nos ensina um dos lemas mais importantes da Reforma: só lhe deu glória, só Deus seja dada a glória.